Olá pessoal, bem-vindo ao canal Jogo da Vida Real. Vamos mais um texto aqui. Antigamente, cada família era como um formigueiro, tendo matriarcas, patriarcas, relativamente jovens, tataravós de 80 anos, ainda funcionais, podendo a mulher lavar roupa e fazer as coisas de casa. E no caso da segurança dos mais velhos, sendo bons atiradores os homens, bastante evoluídos em matéria de caça e tinham uma boa hierarquia de poder nas famílias, pois a força é o poder das autoridades, o poder do mais forte é a força dentro do ambiente. Vemos isso na polícia, vemos isso na bandidagem, nos seguranças, nas milícias, nos guardas, nas militâncias e no Estado. Dentro das hierarquias sempre haverá autoridades superiores, como nas matilhas temos o lobo alfa, sendo o mais forte do bando, como o leão é o mais forte do seu bando, do seu grupo. Esse poder estava nas famílias humanas, podendo ter uma vantagem numérica sobre várias organizações, pois as famílias antigamente tinham um grande zelo pela honra, pelo respeito. Os garotos jovens tinham primos mais velhos que protegiam-os, que os orientavam e levavam para viver aventuras, para assim sentir a gratificação de serem os mentores e líderes. Esse era o prazer dos mais velhos, fazer os mais novos se tornarem homens, e tinham tios que faziam o mesmo. No caso das mulheres, tinham as mulheres que levavam suas filhas em grupos e assim mostrava como as mulheres interagiam entre si, e elas aprendiam mais olhando do que ensinando de fato. Eram mais algumas dicas entre as mulheres e mais a relação das mulheres era uma coisa mais visual. Por isso, a gente pode ver no caso dos homens que o leão é o símbolo religioso, tanto para os muçulmanos, para os judeus, para os protestantes e para os rastafares. Pois o leão, ele é, ele tem um harém, e o harém faz tudo por ele. Ele sendo o mais forte sempre vai proteger todos do grupo. Se mostrando mais forte, ele não precisa fazer nada, que o grupo cuida dele, que ele garante a sobrevivência do grupo com reprodução e segurança acima das fêmeas. No caso, temos o desarmamento, onde acontece uma desvantagem entre os homens de boa índole e os homens de má índole, dando mais poder pro de má índole, e sendo assim a fêmea tende a dar preferência para os de má índole. É onde acontece a feminização dos homens e a masculinização das mulheres, onde as mulheres, por terem vantagens sociais e serem protegidas pela sociedade, vão, por sua vez, não vai gerar tantos conflitos quanto um homem, dependendo das suas ações, não gerará tantos conflitos, porque a mulher tem uma habilidade social e uma defesa natural, socialmente falando. Um homem não vai agredir ela, já que o homem é o portador da força,
não vai simplesmente agredir ela, então ela acaba tendo um aval na sociedade para ter mais influência, mais conversa, mais, é, mais liberdade de ir além no conflito. Mas isso dos homens não poder terem armas é tudo feito para quebrar um arquetipo do leão. Ah, e impor o arquetipo da hiena, por exemplo. A hiena macho. Para quem não conhece, a hiena macho é expulsa pela mãe desde cedo e ela vive sozinha. As fêmeas são maiores e mais ferozes e têm um clitóris que mais parece um pênis de jegue. Isso podemos ver nas fisiculturistas que tomam muitos hormônios masculinos e podem comparar com a hierarquia do leão. As hienas macho, em média, vivem metade das fêmeas, e já entre os leões, as fêmeas vivem em média quase o mesmo tanto que os machos, a não ser que o macho mais forte vença o bando inteiro, muito semelhante como era na era tribal, onde as tribos que venciam a outra teria os homens mortos e as mulheres sendo raptadas para reprodução. As pessoas se perguntam por que os neandertais sumiram, quando a resposta está aí. Seus bandos foram dominados pela organização do Homo sapiens e as suas fêmeas foram integradas e seus genes misturados nas tribos humanas. Por isso, na minha opinião, os seres humanos não são uma raça pura em sua espécie, em sua essência. É uma mistura de raças de semelhantes. Por isso temos várias raças diferentes. Um tem o nariz largo, o outro tem o nariz fino, o outro é negro, o outro é branco, negro do cabelo liso, indiano, como indianos, brancos de cabelo duro, como os árabes, brancos de nariz largo, nórdicos e ingleses, negros de nariz fino, como os etíopes, e até negros loiros, como os melaneses. Então eu te pergunto qual será o destino da humanidade? Como serão os homens do futuro? As mulheres dominarão a hierarquia? No caso, seria uma referência ao tema que eu falei sobre as hienas. Por que será que os muçulmanos afastam suas mulheres da liberdade sexual com tanta força? Porque eles se reproduzem com tanta facilidade. E se a mulher começar a trabalhar e se empenhar, isso alteraria seus hormônios. Talvez se tornariam mais fortes e mais agressivas, mais resistentes à sedução natural masculina, mais exigentes. Dizem que essa geração é a que faz menos sexo. Seria efeito do que eu disse? Por exemplo, aquela garota que espera o cara mais masculino, que ela é super feminina, ela entra na internet para descobrir o que o homem gosta, porque os homens não chegam nela, e ela dá de cara com a pornografia. E se ela tiver se alterado geneticamente agora, pois como sabemos tudo acontece mais rápido no corpo da mulher, qual seria o resultado? Dizem que a mulher guarda o código genético dos homens, que ela se envolve, e no fim ter um filho de um cara legal, honesto e todo ideal, de um homem moralmente correto. Esse filho teria seus genes influenciados pelas escolhas da mãe no passado, pois os gatos têm filhos mistos. Uma fêmea, às vezes, algum de vocês já pode ter visto, tem filhotes de cor branca, com manchas pretas,
E do nada um peludo amarelo ali no mês, tem um mês junto com os outros, tudo junto, em uma mesma ninhada. Isso acontece porque uma gata pode ter filho de mais de um macho. Poderia acontecer isso com os humanos? Sim, pode. Pois no ratinho, no famoso teste de DNA, já teve um caso onde a mãe teve um filho branco e outro negro gêmeos. Quando saiu o exame, o pai era pai de um e do outro não, sendo a mãe tendo traído o marido. A exigência de homens cada vez mais masculinos numa época onde os homens uma, estão tendo uma queda hormonal, uma queda na renda, uma queda em respeito, uma queda na moral. O Estado está cada vez mais rico. Todos os envolvidos do Estado ganham bem e têm regalias como se fossem reis, nobres, barões, etc. Amigos do rei. Estariam começando aquilo que é paradoxalmente estaria começando aquilo que eu paradoxalmente gosto de chamar de a era 1984 ou efeito 1984. E todos os fatores de atração do sexo oposto dizem que as mulheres se tornam mais exigentes conforme ela vai conhecendo mais caras. Estaria isso causando os exageros nas escolhas femininas, ainda mais no Brasil, onde as garotas não são tão receptivas aos homens, a menos aqueles que elas consideram como, entre aspas, alfas, tornando as coisas mais difíceis para os relacionamentos. Temos muita gente no mundo, porém parece que durante as ditaduras e revoluções foram necessárias poucas pessoas. Hitler não precisou nem de 30% da população para obter poder total. O que importa era o poder, pois o Estado não pode simplesmente se desfazer. E me parece que a destruição da família é fundamental para uma dominação populacional, dissolvendo o homem da sociedade. O caminho fica livre para o que quer que seja. Sendo assim, pode ser o início de uma gabinete do amor, de um gabinete do amor, a polícia do pensamento e esses tipos de policiamentos. Essa seria a receita para o livro de 1984. Fica aí a dúvida. Esse foi mais um vídeo, muito obrigado e esperem pelo próximo e comentem sobre o tema. Muito obrigado.